Graças a Deus, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui de retorno com as nossas lições, as nossas reflexões da doutrina espírita, e nessa nossa oportunidade nós vamos estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo dos espíritas ou o mundo dos espíritos, né? E no seu capítulo, nessa segunda parte, é o capítulo 7º. Esse capítulo 7º, ele nos traz explicações, reflexões no que concerne a volta do espírito à vida corporal. E o seu item 8 é o esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado, nós anotamos aqui, ele abrange nada mais nada menos do que 8 questões, se assim é, das questões 392 até a questão 399, né? 399. São questões complexas, muito amplas, que Kardec sintetizou aqui e que nos cabe fazer uma síntese. Então, a primeira pergunta que Kardec faz é muito racional, como sempre, em que ele indaga dos espíritos por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado. O espírito encarnado, nós já estudamos lá atrás, fazendo uma revisitação ao Livro dos Espíritos, o espírito encarnado se chama alma, né? Está lá na questão 134. Então, quando o espírito está na erraticidade, ele é espírito. Quando ele está no corpo físico, que se faz a miniaturização do perispírito, ele se ajustapõe ao corpo em formação, né? Aí ele é chamado alma. Nessa proposição, nessa continuada, ele perde a lembrança do seu passado. Isso ocorre muito com todos nós, né? É regra geral. Com as suas, evidentemente, repercussões para cada caso. E com relação a essa pergunta que Kardec fez, os espíritos respondem: não pode o homem e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ele ficaria ofuscado, ou seja, mal baratado, sem equilíbrio. É como se ele estivesse no escuro, tirou o véu, ele ficaria assim, algo atônito, sem saber que lugar tomar, que direção tomar, né? É o que os espíritos dizem aqui. Esqueci de seu passado, ele é mais senhor de si. Por quê? Porque se ele reconhecesse seu passado, tivesse conhecimento, ele estaria mais equilibrado. Mas esse esquecimento é exatamente para proporcionar ao espírito elencar as possibilidades que ele tem de se elevar. Então, é o que os espíritos dizem aqui, né? Ele ficaria ofuscado sem esse véu, mal baratado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, dizem os espíritos, ele é mais senhor de si, ou seja, ele possui a seu favor novas oportunidades evolutivas para progredir. Nós fizemos um adendo aqui, que as lembranças vão ocorrendo gradualmente, né? Por intermédio de percepções, intuições e auxiliados pelos seus protetores. Essa foi a questão 392. A questão 393, ela começa a dar um sentido mais amplo, e Kardec primeiro ele faz um relato, depois uma série de indagações dos espíritos. Vamos sintetizá-las. Então a 393 começa da seguinte maneira. E, aliás, uma pergunta que todos nós que estamos estudando a doutrina, nós temos essa dúvida que Kardec mencionou aqui. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? É uma conclusão lógica. Pergunta mais Kardec: como pode aproveitar da existência de vidas que se esqueceu? Continua Kardec: concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Quer dizer, se ele tivesse a lembrança, vendo o que estava lá no passado, ele poderia ir se corrigindo. E continua Kardec: desde, porém, disso que ele não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira.
e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar a justiça de Deus com esses aspectos? De fato, fica confuso. Mas a doutrina sábia, racional, né, pelas vozes da terceira revelação, vem elucidar essas questões que Kardec coloca aí como se fossem outros tantos cientistas a fazer a pergunta para que haja uma resposta racional no todo. Então dizem os espíritos, em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse do passado. É verdade. Cada um de nós é criado simples, ignorante, sem nada saber. Contudo, Deus deu a cada um de nós uma missão de progredir, de nos elevar pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço. E essas questões aí do esquecimento do passado é a sabedoria divina que nos ajuda a que a gente tenha a nossa percepção, a nossa situação, que são fatos circunscritos a esse tema e que vão nos dando uma conotação de que a misericórdia divina está presente, até porque nós não estamos afastados do nosso espírito protetor. Ele nos ajuda em todos esses fatos que Kardec levanta aqui. Então, onde está o mérito disso? Continuando, ele diz aqui, quando o espírito volta à vida anterior, né? Aliás, a resposta dos espíritos é essa: em cada nova existência o homem possui de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Essa distinção do bem e do mal vincula um pouco mais, digamos assim, adiante no livro dos espíritos, a gente nos alimentarmos no esclarecimento com relação à questão da utilização do livre-arbítrio, que está lá a todas as luzes na questão 780. Ou seja, nós progredimos intelectualmente, moralmente também vamos, contudo mais devagar. E para que a gente tenha uma noção precisa do livre-arbítrio, é preciso que o homem venha a elevar a sua cultura, a sua inteligência, para que a moral também acompanhe essa elevação aí e se possa estabelecer o quê? Se estabelecer aí o quê? O uso melhor do livre-arbítrio. Ou se ele joga para o mal, ou se ele joga para o bem. Continuando aqui, quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita, né? Diz os espíritos, vê as faltas que cometeu e que deram causa a seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Ou seja, cada um segundo suas obras, né? É uma revisitação das obras das nossas vidas pretéritas, em que a gente vai, na vida espiritual, paulatinamente, vem sequencialmente, o nosso próprio perispírito, ele vai aludindo, ele vai mostrando sinais ou certas perturbações que nós vamos tendo, e André Luiz explica muito bem isso nas suas obras de esclarecimento. Uma perturbação aqui, uma perturbação ali, vão lá nas salas de magnetização, identificam os elos do passado e aí começam a estudar para que numa nova existência, aquele fato que lhe foi dado conhecimento, que já estava assim, naquele momento de repercutir, né, sirva de porta de elevação espiritual. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Que faz ele então? Escolhe provas análogas, as de que não soube aproveitar, o equilíbrio, a concomitância, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que os ajudem na nova empresa sobre a qual ele assume. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia, ou espírito que for dado por guia, nessa outra existência se esforçará para levar a reparar suas faltas, dando-lhes uma espécie de intuição. Quem de nós não tem intuição sobre tal ou qual fato, tal ou qual reminiscência, né? Em função daquelas faltas em que incorreu.
tendes essa intuição, dizem os espíritos, no nosso pensamento, no desejo criminoso que muitas vezes e frequentemente nos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que nos fala. Ou seja, a voz da consciência é o nosso pensamento íntimo. E a voz da consciência, verdade se diga, lá na questão 621, aqui mesmo, do Livro dos Espíritos, há aquela pergunta tradicional de Allan Kardec: onde é que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então o Pai nos fala com amor e sabedoria através das vozes da consciência. É o nosso pensamento íntimo, é aquele que nos chega, que é aquele sonar na nossa audição, nos advertindo, nos lembrando de tal ocorrência, e inevitavelmente o Espírito Protetor está aí ajudando. Então, continuando, dizem os Espíritos, essa voz, a voz da consciência, é a lembrança do passado. Vos adverte para que não recair nas faltas que já vos fizestes culpados. Na nova existência, esclarecem muito racionais as respostas dos Espíritos. Nessa nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos Espíritos ao voltar para o meio dele. Então, há esse, digamos assim, esse trampolim, essa plataforma em que nós, no plano terrestre, no plano espiritual, esse direito constitucional de ir e vir, que está lá, né, no Evangelho de São Mateus, que o cristianismo é a constituição do espiritismo, do cristianismo nascente. Então, esse é o aporte, é essa voz da consciência que Deus nos fala e vai nos proporcionando a nossa elevação, o subir os degraus em função da pluralidade das nossas existências. Vamos agora à questão 394, que é mais abundante do que a anterior. Kardec faz uma dissertação e, após a dissertação, ele faz as perguntas. Então, nós vamos ler aqui rapidamente. Nos mundos, 394, nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que as habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Continua Kardec. Relativa em geral à felicidade, sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. Ou seja, a felicidade ela é relativa, porque cada um de nós tem uma felicidade, mas proporcional a reveses. Muitas vezes surge uma determinada situação que nos causa felicidade e ela, no entretanto, vai trazer dissabores. Nós vamos murmurar, nós vamos nos lamentar, porque nós não estamos ainda naquele patamar de ascensão espiritual como deveríamos. E por isso que relativa não é a felicidade, ela é absoluta, ela é pura quando chegamos ao estado de perfeição moral, que está lá na 115. Aí nós nos aproximamos de Deus, nosso Pai, através de quê? Através da nossa evolução, da nossa perfeição moral, do nosso caminho em ascensão. Aí a felicidade plena, pura, é com relação aos espíritos puros que se aproximam do Pai. Então Kardec diz que é relativa em geral, a felicidade sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ou seja, a Terra, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Cada um de nós que está em determinado planeta classifica esse planeta em função do nosso processo evolutivo. É o que diz aqui nessas diferenças, nessas instâncias, com relação até atingir o estado de perfeição. Motivos de desgostos, dizem os espíritos, embora de gêneros diversos dos nossos. Entre nós, diz Kardec, o rico
Conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, as sofre. Como o pobre, as sofre, nem por isso se acha isento, que lhe tornam amarga a existência. Aí Kardec, em função disso tudo, pergunta então, diz Kardec, perguntou então, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós na situação em que nos vemos e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes serviram de termos de comparação? E os espíritos, face a essa pergunta, dividem-na em duas etapas. Então, eles esclarecem da seguinte forma. Cabem aqui duas respostas distintas. Primeira, há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses compreendem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Felicidade relativa, ainda não é absoluta, porque não está se tratando aqui de espírito puro. Mas há essas tendências, há essas diferenças. É aquela diferença muito profunda que nós, se revisitarmos o Livro dos Espíritos, vamos encontrar lá, na questão 100 da Escala dos Espíritos, todos esses fatos que estão aqui elencados pelos espíritos superiores, que trouxeram todas essas revelações, não é? A escala dos espíritos, ela é assim, não há um lado humano na escala, há um lado espiritual. É como se ela fosse um arco-íris e que nós não pudéssemos dimensionar quando termina a cor de um e vem a cor de outro. Isso está em função de cada um de nós, a maneira como nós vamos saindo daquele nosso passado ainda. Nós não estamos até muito, muito distante da nossa criação, saindo dessas etapas negativas e mergulhando em outras tantas, num processo, numa escala de progresso individual, em que cada situação, cada setor, cada pensamento, cada vivência, cada procedimento, cada sentimento, cada pensamento tem as suas perspectivas diferentes uns dos outros. É por isso que na nossa humanidade para a heterogeneidade, a diversidade. A nossa coletividade terrena, ela prima pela diversidade. E é dentro da diversidade que nós vamos nos elevando. Então, está essa primeira pergunta aqui que os espíritos respondem. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Há outros mundos, entretanto, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que a vossa, aí na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Está lá na escala dos espíritos o porquê dessas diferenças. Para uns, o espírito já está mais evoluído, ele está em mundos mais elevados do que a Terra, mas ainda não é a perfeição, é aquele degrau de ascensão. Há outros, como nessa resposta aqui, que eles não apreciam a felicidade de que gozam, pelo fato de não recordar de um estado mais infeliz. Entretanto, em função da sabedoria divina, que não nos deixa órfãos e que sempre nos impulsiona, se não apreciam como homens, apreciando como espírito. Então é como espírito que nós, através das nossas trajetórias no mundo terreno, vamos dando sequência ao nosso processo de evolução, porque verdade se diga, se permanecermos full time na erraticidade, sem necessidade da matéria, de reencarnar, nós não evoluiríamos. Estaríamos sempre no mesmo patamar. Vamos agora à questão 395. Podemos ter algumas revelações
a respeito de vidas, das nossas vidas anteriores? Os espíritos respondem: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. É verdade. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Seria bom? Seria ruim? Seria o mesmo termo? Nós fizemos aqui uma pequena síntese, uma pequena orientação que nós captamos aqui. Seria improfícuo se assim fosse, se permitisse, né, dizer abertamente o que foram e o que faziam, porque você iria contrariar o que está na 392, que é o início dos nossos estudos. O Pai nos tolhe não saber tudo no seu devido tempo e momento, mas os tempos vão passando e nós vamos nos aprimorando e nós vamos tomando conhecimento daquilo que fizemos no passado. Questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão tentam reter. Não há nisso simples ilusão? E os espíritos respondem: algumas vezes é uma impressão real. É por causa de que da impressão real? Das intuições, dos pressentimentos, da voz íntima, mas tudo tem uma relatividade, nada é absoluto. O absoluto é o Pai. Tudo que existe no mundo, inclusive no nosso planeta, evidentemente, pende para a relatividade, porque nós vamos aos poucos, paulatinamente, para alcançar o todo. Hoje, quando se fala em universo, se a gente colocar um marco, um ponto demarcatório no universo, nós estaríamos fazendo o quê? Abrogando as leis de Deus. Porque hoje já se tem na ciência notícias de universos paralelos. Então a vida é um contínuo. Não se pode colocar ali um limite em que eu deixo de viver aqui ou que eu deixo de progredir acolá. Então os espíritos respondem assim: algumas vezes é uma impressão real, uma é fugidia, outra é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitada imaginação. Realmente, cada um de nós, se não houver um marco dentro do nosso poder mental, a nossa excitação mental é de tal forma, notadamente nos mundos ainda em formação, que nós atraímos, através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, outras tantas imaginações que sobrecargam o nosso imaginário. Daí os espíritos nos orientarem sobre essa superexcitada imaginação, ou seja, tudo tem seu controle, nada escapa a um ordenamento, já não diremos jurídico, mas a um ordenamento constitucional, ou seja, ordenamento divino, das leis divinas. A 397 também é uma questão um pouquinho ampla, nós estamos chegando aos 23 minutos, vamos ver aqui. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, ou seja, aqui na Terra, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, dizem os espíritos, à medida que o corpo se torna menos material. Com mais exatidão, o homem se lembra de seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Porque o espírito, o perispírito, né, o que nos envolve já não é tão denso, ele é mais etéreo, ele é mais, digamos assim, translúcido, não é? Ele já impregna cada um de nós, em função do nosso poder mental, outras tantas circunstâncias que estão no nosso poder mental, que vai nos alimentando e vai trazendo outras tantas lembranças, outras tantas repercussões. Daí a controle, daí a necessidade do retorno de novas existências, e à medida que cada um de nós vai se elevando, vai se depurando, mais leve se torna o seu envoltório perispiritual. 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência de seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores,
seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Diz os Espíritos, até certo ponto, sim. Assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito. Então, você tem uma perspectiva aí. É preciso verificar, dentro da evolução da escala dos espíritos, se há essa melhora que se possa ter operado no espírito, né? E as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a precedente, ou seja, a existência atual ele está modificando, ele está se transformando, ele está se elevando, e na existência passada ele ficou abaixo do mérito que ele está alcançando agora. E como a pergunta é um pouco dúbia, Kardec renova o questionamento na letra A. Então diz assim Kardec: poderá também ser pior para o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na existência precedente? Olha a diferença que vem aí. Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas provas, novas faltas, e então da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Ou seja, retrogradação, o espírito não retroage. Ele alcançou determinado patamar, ele pode perder mais tempo em determinado degrau de evolução onde ele está. Mas retroagir não há mais como, em função até onde o sucesso espiritual, o mérito lhe chegou. Então, ele não retrograda, o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Ele pode parar. Nós podemos, e a maioria dos casos pelos quais nós vivemos, nós paramos. E nós paramos, por que nós paramos aí? Porque erramos, cometemos as mesmas faltas, não as pretéritas, mas as dessa existência, vamos continuando, nós não progredimos, então levamos mais tempo na nossa escala de ascensão espiritual. E o 399 fecha aqui a questão da seguinte forma: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Muito profundo isso. E os espíritos vêm dizer o seguinte: muito a miúde é isso possível, pois cada um é punido naquilo por onde pecou, ou seja, cada um segundo as suas obras. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta, é o que a gente acabou de falar. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas pelas quais passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, colocamos aqui, com relação a essas faltas, mas também constitui a melhoria do espírito, né? Então aqui fecha-se o circuito de que, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Ou seja, nós estamos num período de ascensão espiritual, tudo pelo qual passamos, seja na erraticidade e que se concretiza aqui no planeta Terra, no nosso planeta de mundos e de provas e expiações, e porque assim é. Não é o mundo em si, somos nós, as criaturas, os habitantes da Terra, e que em função do nosso progresso ainda lento, gradual, nós estamos ainda muito voltados àqueles momentos lá das nossas heranças atávicas. Então, tudo que é um complemento de evolução, de progresso de cada um de nós, é medido em função da nossa natureza, da densidade do nosso espírito e das nossas prospecções espirituais para cima, para alto,
com Jesus no coração. Então, nessa questão, para que cada um de nós tenha conhecimento, é preciso que não venha malbaratar o raciocínio normal do Espírito. Porque assim é. Porque essas revelações, elas só são feitas pelos espíritos superiores, nos ocorre isso aqui agora, na razão mesma de que isso não venha perturbar, superexcitar o seu pensamento em ascensão espiritual límpido, harmonioso, translúcido, porque até mesmo os espíritos superiores, protetores, quando em algum momento revelam alguma coisa nesse sentido de ascendência ao espírito, é preciso que isso não venha conspurcar as suas tarefas, seja no momento em que ele esteja na Terra, seja na espiritualidade, para que a evolução dele não sofra os necessários intercâmbios próprios de um determinado momento, de uma determinada entidade, de um determinado curso experimental na sua evolução do corpo e evolução da alma. Então, são esses os esclarecimentos que nós trouxemos aqui da volta do espírito ao mundo corporal. Muito ampla, muito dignificada, e que nós podemos fazer uma revisitação aqui mesmo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, através de outros tantos, porque esse item 8 é esquecimento do passado, e a volta do espírito ao mundo corporal, há outras tantas nuances que se fecham no todo. Então, graças a Deus, obrigado pelo tempo, pelo momento, estaremos de retorno numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.